Pô, cara, jogar Far Cry lá em 2012 era como comer uma picanha no domingo, sabe? Quentinha, completa, saborosa. Mas o problema disso, cara, é que quiseram servir isso por mais de 10 anos seguidos. E mesmo uma das melhores carnes do mundo, uma hora fica chata, né? Fica obsoleta. Em Far Cry você acha que você é o herói, né? Acha que tem escolha, você acha que é livre. Mas e se eu dissesse pra você, cara, que Far Cry nunca foi sobre liberdade? Que todo protagonista da franquia, na verdade, ele é um prisioneiro. E pior, você que tá jogando, você também é. Olha só, desde o começo Far Cry te vende uma ideia. Faça o que você quiser, como quiser e quando quiser. Mas na prática, você tá sempre sendo empurrado por alguma coisa. Missão principal, foco no mapa, vilão falando no seu ouvido. Você até pensa por um momento e acha mesmo e acredita mesmo que tem o controle, mas o jogo já escreveu a sua história. Você tá só seguindo o roteiro dela. Sempre o mesmo ciclo, sempre o mesmo veneno, você é jogado no inferno e aos poucos se transforma no monstro dentro dele. A ideia inicial não era somente sair daquele lugar, velho, mas a fórmula da história te faz seguir por outro caminho? Isso não faz muito sentido, né? O ser humano normal jamais ficaria no meio disso. Como que a gente aceitou esse tipo de coisa, né? Pois bem, Far Cry 3 é uma obra-prima, isso é inquestionável. Muito se fala como ele revolucionou a forma de você jogar num mundo vivo e aberto e dividir o foco entre o protagonista, né, e o vilão da história. E é exatamente por isso que ele amaldiçoou, sim, isso mesmo, tudo o que veio depois. Em Far Cry 3, o Jason é completamente ingênuo, não sabe nem lutar direito, todo franzino e fracote, chega numa ilha paradisíaca com a sua galera lá e tal, e do nada vira um assassino implacável, ao ponto que o Vaz tem até um baita trabalho pra tentar parar esse maluco. Ah, Elias, mas ele ficou assim porque o seu irmão morreu bem na sua frente, daí ele decidiu se tornar um maluco homicida. Ok, eu até concordo que isso é forte, cara, mas não é o suficiente, bicho. Daí o Dennis é colocado nessa história pra tornar o Jason uma máquina de matar com aquelas tatuagens bizarras lá no braço dele. Em Far Cry 4, o AJ só queria espalhar as cinzas da mãe, só queria dizer um último adeus a ela e prestar uma última homenagem. E aí ele descobre que o ditador pagão falou mal e contra a honra da memória da mãe dele e simplesmente vira um símbolo de guerra naquela região, tomando aí a escolha de seguir Sabal ou Amita. No Far Cry 5, você é um policial qualquer, chamado de recruta, um personagem com zero história, zero de dados, e termina presenciando um medonho apocalipse nuclear. No Far Cry 6, a Dani só queria fugir da ditadura colossal do tirano Anton Castillo e acaba liderando uma revolução. Daí você pode estar até se perguntando aí agora, o que esses jogos têm a ver em comum, as histórias uns dos outros? Pensa comigo aqui. No Far Cry 3, o Jason não sabe de nada que acontece ali, só queria tirar umas férias. Ditadura, vilão implacável, guerra. Far Cry 4, o AJ só queria dar um último adeus, mais ditadura, vilão fraco demais dessa vez, né? E guerra. Far Cry 5, recruta sendo jogado no meio de briga religiosa maluca, Joseph Seed, um vilão brabo e implacável, e mais guerra. Far Cry 6, Danny só queria fugir daquele inferno de mundo, o vilão até tenta ser mas é fraco demais, e mais uma guerra. Você tá percebendo o contexto disso tudo? E eis a questão. Por que então Far Cry 3 foi tão bom e tão maldito ao mesmo tempo pro restante dessa saga? Sabe, o Vaz é uma figura fascinante. Did I ever tell you? The definition of insanity. Far Cry 3 fez a arte de fazer o jogador sentir empatia até mesmo pelo vilão dessa história, né? Isso é doido, né, cara? Quem imaginou que haveria isso num jogo de videogame? Um psicopata insano que quer comer você vivo com arroz e feijão? Vê se você concorda comigo. Pensa em Far Cry 3 aí agora e me diz o que vem à sua mente pensando nele. Sério, até comenta aí se puder. Mas como nem tudo são rosas, né? Tentaram replicar isso nos outros jogos. Pagamin, um cara que fala e não faz absolutamente nada, é um marica no final das contas e tem um final
broxa demais, o pior que eu já vi na minha vida. Oferece zero de perigo pra você esse cara, velho. Os cachorros que tem no Far Cry 4 são mais perigosos do que o pagamento, vai por mim. Joseph Seed, eu não diria que esse cara supera o Vaz. Ele tem uma certa insanidade muito louca, passa a vibe de vilão brabo mesmo, na maior parte do tempo, mas eu acho que ele perde muita essência de vilão ao longo desse jogo. Não porque ele é ruim, mas porém porque o conjunto da obra ali de Far Cry não tem nada que se salva, cara. Ou história mal feita essa, viu? Já o Anton Castilho, olha, eu tive que jogar o Far Cry 6 e forçar muito o cérebro a continuar jogando esse jogo. Meu Deus, cara, como é arrastado e fraco de história. E o vilão mais fraco ainda, e a narrativa desse jogo conseguiu ser pior do que a de Far Cry 5, velho. Nem o vilão, nem o game se salvam. É um jogo pra tirar da estante de jogos e jogar direto no lixo, assim, ó. Me desculpa se você gostou de Far Cry 6, cara, mas não dá pra tancar, velho. Então, a primeira parte dessa maldição passada de geração a geração nessa saga foi vender um vilão insano e colossal. Entretanto, como eu disse, nem tudo são rosas. E infelizmente, Far Cry 3 foi único e será pra sempre. I'm the one with the fucking dick! Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch! I'll never bitch! Tem pai, não? Depois de pensar nessa parte de vilão desses jogos, eu parei pra pensar sobre o que existe a mais em cada jogo desse. Fora o protagonista que quer me matar, né? Protagonista vilão que eu digo. E eu pensei no personagem que eu controlo durante o jogo. No 3, eu controlo o AJ, que tem uma história antes de tudo aquilo ali que acontece na ilha. Existe todo um contexto de vida dele até o momento em que a história muda isso por completo. E foi bem desenvolvido, você consegue ter apego por ele. Você quer salvar a vida dele nesse jogo. No 4, é legal ver a força de vontade do AJ para espalhar as cinzas da mãe e dar um último adeus a ela. Uma das poucas coisas que Far Cry conseguiu conectar de bom com quem joga e quem você controla. Já o 5, eles inventaram um recruta lá, que parece ser mudo, não diz uma palavra, mas ao mesmo tempo, é o centro das atenções nesse jogo. Eu fico pensando até aqui que pra fazer esse vídeo eu tive que rejogar todos esses jogos e chegando no 5, cara, meu amigo do céu, que jogo ruim também e arrastado. Fora que dá uma brochada muito grande, que você andando pela rua, às vezes você mira com algum rifle a certa distância, você vê os bonecos lá surgindo no meio do nada, cara. É muito broxante, sei lá, cara. A Ubisoft não conseguiu fazer o mundo aberto vivo do Far Cry 3. Na minha opinião, não conseguiu, cara. Bom, eu acho que até aqui já deve ter ficado bem explícito o meu ponto. O Far Cry 3 é o meu Far Cry preferido de todos. Eu jogo esse jogo há uns bons anos, velho. Eu comecei jogando ele com uma placa de vídeo bem safadinha que mal rodava 30 quadros. Daí eu joguei os outros que vieram, mas não tancam o 3, cara. Só que isso ao mesmo tempo é deprimente, porque os jogos não evoluíram o que existe no 3. E isso é desanimador, velho. Mas fazer o que, né? Vamos ver no Far Cry 7. Diz que vem com uma promessa de gameplay diferente e inovadora, segundo a empresa, né? Mas é isso. Espero que tenha ficado provado aqui o meu ponto de Far Cry 3 ter sido bom e ter sido maldito ao mesmo tempo, cara. Mas comenta aí o seu ponto de vista. A gente troca uma ideia. Aqui foi Eliezeira, aluno do Ratão JJ. Tamo junto, Camundongo. Até o próximo vídeo. Vai todo mundo se fuder. 2, 3, 4.